Bom, iniciando esse vídeo com a aula 6, tá? Eu vou, bom, para variar, né, continuando aí com os slides, né, que eu tenho apresentado, eu só vou fazer alguns comentários bem rápidos aí a respeito dos slides anteriores, tá? Um pouco também para recapitular o que foi comentado até então, né? Uma coisa que eu senti falta, né, depois eu acrescentei, né, eu falei das principais plantas energéticas, como essas aqui, né, milho, soja e cana, e até falei os nomes científicos, né, e depois pensei, né, achei conveniente, é conveniente colocar os nomes científicos, né, então ter eles aqui. E quando eu escrevi esses nomes, né, pensei em explicar melhor um pouco eles, né, porque no caso do milho, como eu tinha comentado, né, o milho que é colhido praticamente a maior parte do mundo, né, é um milho extremamente desenvolvido, como vocês estão vendo aqui, né, com muitos grãos, né, uma planta com várias espigas, né, com uma produtividade muito maior da produtividade de 10, 20 anos atrás, então imagina se comparar com séculos, milênios atrás, né? E aí, a mesma forma, a mesma coisa, né? A soja, mesma coisa, a cana-de-açúcar, né? Fiz até uma comparação, né? Que nos Estados Unidos a produtividade, né? Em média, mais ou menos, umas 10 toneladas por hectare, ao passo que a cana no Brasil fala-se em torno de 80 toneladas por hectare, né? Enfim. E claro, né? Isso tudo depende do manejo do solo, das variedades, né? Destas plantas, do clima. Então, assim, como no Brasil, né, predomina o milho safrinha, então, no momento é muito difícil imaginar e chegar uma produtividade de 10 toneladas por hectare do milho safrinha, né, em comparação aos 10 milhões de hectares do milho convencional lá dos Estados Unidos. E uma coisa que eu tinha comentado também, né, que o milho é a planta mais pesquisada no mundo, graças principalmente, né, à sua procura, né, que é uma das plantas mais cultivadas, e o seu ciclo curto ajuda em comparação a culturas semiperenes, como a cana, e a culturas perenes como cítricos, café, outras frutas como uva, maçã, etc., né? Então, o ciclo do milho. Não falo, nem falo milho safrinha, que é covardia, né? Que é só alguns meses. No milho convencional aqui, vamos colocar um ano. E da cana, nas pesquisas, né, coloca um ciclo de 10 anos em pesquisas, né? Mas no campo, o ideal 5 anos. Que eu tinha comentado anteriormente, né, que a evolução, né, da produtividade, a evolução das plantas se deve a os fenômenos, né, procurar nos livros de história, falam muito de Revolução Verde, né, que foi o conjunto aí de avanços tecnológicos que visou principalmente o aumento da produtividade, visando diminuição dos custos, visando aí alimentos mais baratos. Só que na época o objetivo principal é fornecer produtos com maior conteúdo energético, no caso, mais amido no milho e mais açúcares, monodisacarídeos a cana. Só que depois, com o tempo, né, veio aí alguns problemas, não estou dizendo que é por isso, mas coincidentemente, a obesidade cresceu, né? Então, alguns países, a obesidade é algo muito mais preocupante que a desnutrição, constatando, né, que a desnutrição não é apenas, né, falta de alimentos, né? Claro, nos lugares é falta de alimentos mesmo, principalmente por questões climáticas, estiagens, enchentes, enfim, secas, né? Mas um dos principais motivos são conflitos, guerras civis, guerras mesmo, né, onde há interrupção, né, do fornecimento de alimentos, desperdícios, visto que o mundo gera muito mais alimentos que sua necessidade. Mesmo levando em consideração que para gerar, por exemplo, 1 quilo de carne de suínos, de aves, por exemplo, precisa de quilos e quilos de alimentos de origem vegetal, né? Mas por que que a humanidade deu preferência a poucas culturas, como essas aqui? Aí tem a questão de gosto, de preferências, né, culinárias, tá? Por exemplo, aqui, né, Zé é Maíz, né? Eu imagino que seja assim que se fala, né?
Existem outras plantas desse gênero, como também várias plantas do gênero Glycine e também várias plantas do gênero Saccharum. Em geral, as plantas que tem no mercado hoje são plantas híbridas, tá? Em que oriundas, né, de outras plantas híbridas ou plantas extraídas da natureza, digamos, né? Então, mesma coisa o trigo, né? O trigo que tem hoje é oriundo de vários processos de hibridismo, de hibridização. E esses processos, esse tipo de avanço tecnológico, né, que começou com o hibridismo é coisa de séculos até milênios. Hoje fala muito em transgenia, alguns avanços mais significativos, né, no âmbito do gene da planta, né? Então, tudo isso visando o aumento da produtividade, resistência a pragas, resistência a intempéries, né? Por exemplo, estiagens, tá? Altas temperaturas, enfim. E graças a isso, né? Graças a essas pesquisas, esses avanços tecnológicos que tornou-se possível, por exemplo, a produção de soja em regiões de clima tropical e até mesmo equatorial. Porque a soja é de origem asiática de clima temperado, como a maioria dos cereais, tá? O milho, o país natal é o México, embora o maior produtor seja os Estados Unidos, e aí foi o meio inverso, né? Porque o México possui o clima mais quente que os Estados Unidos, tá? Então, essas pesquisas objetivaram a expansão de certas culturas que estavam restritas devido às suas limitações climáticas. E claro que tem outras que precisam passar por avanços ainda. Tá? Por exemplo, o trigo, ainda a maior parte do trigo produzida no mundo é produzida de regiões de clima temperado. Né? Tanto que o Brasil é um dos maiores importadores, né, de trigo no mundo. Né? O trigo é a planta que o Brasil mais importa. Mas, em compensação, o que mais exporta é a soja, o milho, né? E se tratando de produto industrializado, o açúcar. Né? Então, eu vou mostrar bem rápido, assim, peguei no Wikipedia mesmo, só para fins de curiosidade, os gêneros dessas plantas, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Por exemplo, quando eu falo em Saccharum officinarum, que é a espécie, né, que é mais cultivada para a produção de açúcar e também para a produção de produtos alcoólicos, né, bebidas alcoólicas, até pensando em etanol como biocombustível, ele utiliza-se o Saccharum officinarum. Por quê? Porque ao longo da sua história, né, foi uma planta priorizada, né? A planta veio lá da Papua Nova Guiné, que aí em algum momento chegou nas Américas, pelos portugueses, pelos espanhóis, holandeses, enfim, né? Então, só para mostrar que existe uma gama enorme, né, de espécies do gênero Saccharum, né? Imagino que esse aqui seja apenas alguns deles, né? Deve ter muito mais que isso. E no caso aqui que nós estamos falando, aqui, ó, Saccharum officinarum, tá? Que ela foi se desenvolvendo, aperfeiçoando, né, com o passar do tempo, né? E é plantado, cultivado em dezenas de países no mundo afora, né? No caso da cana, o maior produtor é o Brasil, seguido da Índia, aí tem a Tailândia, um pouco na China, um pouco no México, Argentina, Paraguai, e assim por diante. Talvez Bolívia, vários países da África, outros países da Ásia que eu não comentei, enfim, né? Então, só que é o seguinte, a cana, como toda planta, pode ter outras aplicações também, né? Porque o ser humano, por exemplo, cultiva plantas para alimentação animal. Então, nada impede de plantar cana para triturar e alimentar os animais de criação, né? Enfim, até mesmo, né? Eu imagino que não no caso do sácaro, né? Mas poderia plantar apenas para alimentação humana. Como? Não sei. Eu desejo, só estou dando uma hipótese. Da mesma forma que tem o sacro oficinário, né? Mais para frente eu vou falar um pouco também do sacro espontâneo. O que é o sácaro espontâneo? É uma planta também pesquisada no Brasil, mas não visando principalmente a produção de açúcar com posterior produção de etanol. O sácaro espontâneo tem uma quantidade razoável de açúcares, mas estão pesquisando principalmente visando o seu uso na combustão, tipo colher, secar e colocar na caldeira. Mas aí não é nada assim, não está em ampla produção, não, está em pesquisa ainda.
mas é só para mostrar para vocês, né, que até chegar ao Sácaro officinaro, né, como lendo o texto aqui, né, ele sofreu hibridismos, né, então pegou, por exemplo, Sácaro sinense, Sácaro barberi, e aí teve hibridização até chegar o Sácaro officinaro, tá? Então é isso. Eu vou falar de outras plantas bem rápido, né, Zea maíz, né, que é a mais comum, do gênero Zea. Aí vocês podem imaginar que, por exemplo, isso aqui, que eu estou mostrando aqui, é o irmão do milho. Mas vocês imaginam, né, a simplicidade dessa planta. E aí, com os estudos, né, a natureza disponibilizou plantas minúsculas como essas aqui até chegar como ela é hoje. Então, o Zea maíz também é fruto de hibridismos. Só que aí, né, o ser humano, ele aperfeiçoou, né, essa planta, como outras também, né, como disse, para aumentar a quantidade de espigas na planta e em cada espiga aumentar a quantidade de grãos e em estudos mais profundos até mesmo aumentar a quantidade de amido em cada grão. Mas nada impede também de, ao invés de aumentar, né, o amido, aumentar as proteínas. Aí são outros estudos, aí não tem nada a ver com biomassa para bioenergia, né? Então é isso. Então, na natureza, encontra-se disponíveis variedades bem menores como essas aqui, que atualmente não são aceitas pelo mercado, a não ser que atenda o mercado específico, se for principalmente pensando assim, será que se for para atender um gosto específico, né? Porque às vezes o produto tem um gosto totalmente diferente do milho que nós conhecemos, né? Tem questão de gosto e vamos supor que tem um teor de proteínas maior ou teor de amido menor, pensando, por exemplo, alimento mais voltado para pessoas que precisam emagrecer, né? Então, nós podemos pensar nas plantas para diversas alternativas, né? Diversas opções, não apenas para encher a barriga, né? Mas para um público mais específico, né? Que é procurando uma dieta diferenciada. Então, o que vocês podem ver aqui, né, que a grosso modo a origem é México, por exemplo, Guatemala, Honduras, Nicarágua, tá? Aqui, Jalisco é um estado mexicano, Chiapas também bem no extremo sul, tá bom? Então é isso. Aí eu vou mostrar agora a soja, né, Glycine max, né, gênero Glycine, então do Glycine vocês veem aí várias opções também. E o Max, que é a soja como nós conhecemos, né? Que também é uma das plantas mais pesquisadas, inclusive no Brasil, ainda mais pelo fato do Brasil ser o líder mundial na produção, né? Passou os Estados Unidos recentemente. Então, é, é uma planta muito cultivada, né? Antes da introdução do biodiesel, pensando aí na produção de óleo e produção de farelo, tá? Mas a maior parte da soja brasileira ela é exportada in natura. E até a década de 60, por exemplo, né, era mais comum nas casas, nas residências, as pessoas usarem banha de porco para fritura. Mas aí com o tempo, né, apresentando aí algumas vantagens em detrimento da banha, talvez preço, talvez conservação, popularizou-se os óleos, tá? Não só no Brasil, mas em outros países também, tá? Então é isso. Vou interromper aqui o compartilhamento, vou voltar a compartilhar a apresentação. Vamos lá. Então, assim, há um campo enorme, né, para expansão, né, da produção, da produtividade, ainda mais no Brasil que tem várias áreas aí ociosas que podem ser aproveitadas principalmente da pecuária extensiva, e a pecuária extensiva se aperfeiçoar aumentando a produtividade, no caso, o número de cabeças por hectare, tá? Então é isso. Há um campo enorme na cana, tá? Segundo alguns pesquisadores, até alegam que a cana, né, na natureza do sacro officinaro, pode alcançar aí produtividades até mesmo beirando a 400, 380 toneladas por hectare. E, em média, no Brasil não chegou nem a 100, tá? Tem alguns locais, fazendas, que chega a 100, mal chega a 110,
E em estações experimentais, centros de pesquisa chegando facilmente aos 180 toneladas por hectare. Aí vocês imaginam, né? Cana de 5, 6 metros de altura. Bom, muitas pesquisas também em cima do eucalipto, do pinus, né? Inclusive no Brasil, né? Tanto que o Brasil é o maior produtor de eucalipto do mundo, né? Eucalipto oferece uma celulose de fibra curta, muito usada para aplicações sanitárias, né? Papel higiênico, guardanapos, cadernos, e o pinus, e principalmente árvores, né, de clima mais frio, clima temperado, clima frio, né, por exemplo, florestas boreais, gera fibras longas, que é usado principalmente para jornais. É um produto assim de valor agregado mais baixo. Então não dá nem para imaginar, por exemplo, papel higiênico com fibra longa, tá? Por exemplo, né? Eu não tenho certeza, mas até um tempo atrás o Brasil importava em grande quantidade de fibra longa. Tanto que na minha infância, na escola, dizia, né, que o Brasil era importador de papel, né? Mas com o tempo, né, passou 30 anos mais ou menos, as coisas mudam, né? Igual a soja, né? 30 anos, o maior produtor disparado era os Estados Unidos, agora o Brasil passou. Porque nos Estados Unidos há uma certa limitação de espaço, né? Porque a área cultivada lá ainda é bem maior que a do Brasil, tá? No caso do milho, né? Já falei, né? Nos Estados Unidos é o campeão disparado, né? Mas já teve uma diferença maior, tá? Bom, vamos lá. Falei das gorduras, né? Das matérias-primas residuais, tudo bem, né? A questão dos desafios, né, que decorrente aí a ações governamentais, exigências legais, meio ambiente, saúde pública, questões trabalhistas, né, que recentemente aí, principalmente na região Sudeste e Sul, né, contribuíram para a expansão da colheita mecanizada, né? Ainda no Nordeste, onde tem mais ou menos, acho que menos de 10% da produção nacional de cana, ainda o grosso da colheita da cana é manual. Só que já há restrições no que tange à queima da cana. Mas por que ainda é colheita manual? Porque boa parte das áreas de canavés lá no Nordeste estão em regiões com declividade superior a 12%, o que impede a mecanização. E, por exemplo, no estado de São Paulo, em locais onde a declividade supera os 12%, com o tempo essas áreas têm sido substituídas por outras culturas, como cultivo de eucalipto, tá? Porque até então, né, queimava a cana e depois chegava lá o pessoal e cortava, né? Só que com o tempo isso tornou-se proibitivo, né? E aí essas áreas foram aproveitadas aí de outras formas. Tá. Uma coisa interessante aqui da macaúba que eu não falei. Algumas das pesquisas que tem aí nas universidades, centros de pesquisa, usando inclusive frutos nativos, né? Então, macaúba é fruto típico do Cerrado brasileiro, há muitas pesquisas em cima do óleo de macaúba e visando a produção de biocombustíveis, como, por exemplo, além do biodiesel, a bioquerosene, tá? É, então, há pesquisas visando aí aumento da produtividade da macaúba, né? Volume, massa por hectare, por área, e também em questão de robustez, resistência a pragas. Por quê? Porque a macaúba, ainda hoje, né, é extraída de forma assim, extrativismo, né? Então, é extraído da natureza, e aí a preocupação para cultivá-lo como uma cultura agrícola. Só que aí tem as implicações, né, do cultivo de qualquer cultura agrícola, né, adensada, né, que aí é principalmente a facilidade no que tange a proliferação de pragas. Então, há estudos em cima disso para minimizar, ou até mesmo evitar as pragas numa agricultura comercial, né, numa suposta agricultura comercial que pode ter no futuro, no caso da macaúba, como já tem aí com o dendê, né, que é uma outra oleaginosa muito conhecida, né? E, e uma coisa que eu não falei também, posso falar depois, mas já que eu lembrei, né? A macaúba é uma oleaginosa, extraída de frutos aqui, que é, como eu falei, que é do Cerrado, de clima tropical, que ela tem como algumas plantas aí, acho que não convém falar concorrentes, né? Mas que possuem um teor de óleo bastante alto,
como o dendê, só que o dendê é de clima equatorial. A diferença entre equatorial e tropical. Equatorial é chuva o ano todo, então a planta tem que absorver água o tempo todo. Já Macaúba é de clima tropical, né? Então chove no verão, chuva no verão e estiagem no inverno, então ela tem resistência ao que chama de estresse hídrico, que nem a cana. Aí tem, acho que é Inajá, que é mais pesquisado em Roraima, que é também de clima equatorial. Aí tem outros aí, né? Então, pesquisa-se bastante a Macaúba frente às vantagens apresentadas em comparação ao Dendê, porque o Dendê é, no Brasil, o maior produtor nacional é o estado do Pará, ao passo que a Macaúba tem uma área maior possível de ser aproveitada, né? Porque se encontra, também chamado de Bocaiúva, contra Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas, né? Uma área já bem grande, né? Naturalmente falando. Além de fazer parte assim das tradições da culinária, né, de várias regiões, de vários estados, cidades brasileiras, né? E da mesma forma, né, extrai o óleo, aí o material residual pode ser aproveitado pelo gado, mesma coisa aí o dendê, enfim, né? Tem a mesma coisa que a soja, né? Embora a soja seja bem diferente, né? Macaúba é uma é uma palmácea, que nem o dendê, que nem o carnaúba, inajá e assim por diante. Então, há muitas pesquisas em cima dela, né, visando aí para aplicações culinárias e também biocombustíveis. E, de novo, né, toda uma pesquisa de industrialização, que vai desde a extração do óleo até o seu beneficiamento, ter o óleo bruto, óleo refinado certamente é mais aceito no mercado, porque estão vendo aqui que é um produto mais transparente, né? Que tem, quando eu falo em produto transparente, ele é mais aceito, tanto por parte do consumidor que vê a transparência como algo indicativo de qualidade, de higienização, limpeza, né? Como também a indústria, né? Porque ele não confere cor nos produtos finais. Aí podemos pensar em bebidas mais transparentes, alimentos mais que exigem uma ausência de cor, uma coloração branca, como bolos, tá? Sorvetes, mas infelizmente no refino se perde muita coisa, se perde vitaminas, sais minerais, proteínas, né, que são descartados, tá? Muitas vezes. Mesma coisa azeite, existe a grande maioria do azeite produzido no mundo, vem comercializado no mundo é um azeite refinado, mas você encontra azeite bruto também. Mas será que visualmente aceito pelo mercado? É muito relativo, tá? Bom, eu comentei, né? É, Até então, comentei, né, sobre tipos de biomassa, né, por exemplo, biomassas nobres, alimentares ou não, residuais, por exemplo, industriais urbanos, residuais agrícolas, enfim, né? Mas sabe-se que cada matéria-prima, ela tem uma aplicabilidade, tá? Uma aplicação. Então, não dá para pegar qualquer coisa para fazer qualquer coisa. Basicamente é isso, devido às suas características, tá? Então, o que vocês podem ver aqui? Que existem fontes de biomassa, como essas aqui estão vendo assim, que é mais uma classificação, não é um nome específico. Os processos de conversão sugeridos e os seus produtos finais. Mas vou dizer uma coisa, aqui são os principais, né? Não tem todos. Tá? Por exemplo, aqui processo mecânico, que seria mais apenas o corte. Não tem, por exemplo, briquetagem, pelletização, por exemplo. Tá? E dentro desses aqui, talvez se pegar uns 3 ou 4 processos de conversão, digamos que atende aí mais de 90% de todos os processos de conversão de biomassa no mundo, em capacidade instalada, em produção, enfim, tá? Vamos lá, vamos começar pela fermentação, né? O que seria a fermentação? Fermentação é aquele processo, né, que é bioquímico, em que a conversão dos açúcares em produtos. Só que quando falamos em fermentação, pensamos principalmente em açúcares de cadeia curta, como mono e disacarídeos, em etanol. Então, inclusive, né, tem toda uma fórmula, né? C6H12O6. Desculpa, eu não sei de cabeça, mas vamos falar aí, né? C6H12O6 é glicose
e também a frutose, que é a mesma cadeia molecular, assim, desculpa, não cadeia molecular, é o mesmo número de carbono, hidrogênio, oxigênio, mesmo número de massa, né? Glicose e frutose. Então, vamos lá. C6H12O6 mais água, que dá C2H5OH, que é o etanol, mais CO2. Então, se for fazer o balanço estequiométrico da fermentação da glicose, vocês vão reparar o quê? Que 51% em massa da glicose vira etanol, 49% dióxido de carbono, né? Então, por exemplo, se ter lá, né, 1 tonelada de açúcar pronto para ser fermentado, 1 tonelada, então, se tiver uma eficiência de 100%, eficiência da reação, né, em seletividade desses produtos que eu falei, né, que etanol e CO2 for de 100%, então de 100 quilos, não, de 1.000 quilos de açúcares, né, no caso glicose e frutose, 510 quilos de etanol. Aí o termo que eu usei agora, seletividade, né? Porque quando fala em conversão, né, eficiência de conversão do reagente e seletividade dos produtos. Então, quando você faz o balanço estequiométrico, você estima-se, é como se tivesse aí uma conversão de 100% e seletividade de 100%, mas isso é teórico, tá? Então, por exemplo, como falei agora, né, se fazendo os cálculos e tal, né, dá 51% em massa etanol, 49% em massa de CO2. Então, uma seletividade de 100% de etanol e 100% de CO2. Seletividade é para o lado dos produtos, né? A eficiência de conversão do lado dos reagentes. Mas como eu tinha comentado, acho que na aula anterior, por exemplo, na produção de biodiesel, mas isso serve para qualquer processo químico, inclusive fora da indústria de biocombustíveis. Nunca conseguimos uma taxa de conversão de 100%, devido a imprecisões, a questões técnicas, né, impossibilidade mesmo, né, da indústria, e também, quando fala aí não conformidades, falhas humanas, também na indústria, como negligência no que tange a contaminação, falhas aí no controle de qualidade da matéria-prima, armazenamento, enfim, né? Mas em laboratório, por exemplo, na produção de biodiesel, em laboratório, você consegue uma taxa de conversão, né, dependendo do processo, de até mesmo 99%, tá? Com uma seletividade não muito abaixo, né, mas dificilmente chega à seletividade de 99%, mas vamos supor aí uma seletividade de 95%. Então, quando eu falo uma seletividade de 95%, é em cima daquele volume reagido. Então, no final das contas, você pega 99% vezes 95%. Né? Por exemplo, uma reação com eficiência de conversão de 50% e seletividade de um produto-alvo de 50%. Então, vamos lá, conversão de 50% e seletividade de um produto-alvo de 50%. Então, a eficiência total do processo, visando aquele produto, é de apenas 25%, porque 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. Tá? Então, a indústria química tem disso, né? Então, tem a eficiência de conversão do reagente e a seletividade do produto. Então, tem que buscar os dois, o máximo de conversão e o máximo de seletividade. Mas, de novo, né? Por que não se consegue valores assim máximos? Bom, já falei, né, que a questão é da qualidade da matéria-prima, dificuldade do controle total do processo de industrialização, isso se verifica principalmente na fermentação dos açúcares. Porque fermentação é um processo biológico, e todo processo, como todo processo biológico, isto é, que necessita de micro-organismos, eles sofrem alterações em seu desempenho por motivos diversos. Uma pequena alteração da temperatura no caso aqui, né, do caldo de cana ser fermentado, presença de impurezas, algumas impurezas que elas não foram controladas antes, né, que no caso o tratamento do caldo, porque o tratamento do caldo não é apenas extração de impurezas vegetais e minerais, mas às vezes a aplicação de agentes biocidas,
produtos químicos, né, para matar micro-organismos, né, como se fossem antibióticos. De certa forma, são antibióticos mesmo. Tá? Mas mesmo assim, ocorre o quê? O ingresso de alguns micro-organismos que, ao invés de converter açúcares em etanol, acaba convertendo açúcares em destranas, açúcares em ácido acético, metanol, entre outras substâncias. Existe, por exemplo, um conjunto de substâncias, né, que ao invés de ter o oxigênio, tem o enxofre. Em vez de ser C2H5H, é C2H5SH, por exemplo, né? Que aí é o caso de um etilmercaptana. Isto é, pode ocorrer a produção de mercaptanas, tá? Que são substâncias tóxicas, enfim, né? Que são compostas de enxofre, em vez de oxigênio, é enxofre. Tá? Porque oxigênio, duas ligações. Enxofre também. Ambos são da família 6A, 6A da tabela periódica, né? 6A? Enfim, né? Então, gente, agora eu fiquei com essa dúvida, mas vamos ver aqui, né? A vantagem de estar fazendo essa aula aqui, né, com acesso à internet, que posso fazer uma busca instantânea aqui, né? Mas, enfim, então, né, tem a produção, né, de mercaptanas, produção de, como é que se chama? Destranas, enfim, essas substâncias que, claro que nós não procuramos, e dificulta, atrapalha todo um processo, tá? Ah, eu encontrei aqui uma tabela periódica aqui, mas deve ser mesmo. Mas... Tá, de imediato aqui não estou encontrando o que eu procuro, mas não tem problema. E tem o seguinte, aí além do fato de estar perdendo dinheiro, né, de certa forma é mesmo uma perda financeira, porque eu quero produzir etanol, mas em vez de produzir etanol, eu produzo outra coisa. Ah, mas a indústria não consegue aproveitar essas substâncias que foram, digamos, não sei se o termo certo, né? Acidentalmente produzidos, né? Pô, cara, esqueci de compartilhar. Por exemplo, a destrana pode ser aproveitada para alguma indústria específica, tudo bem. Ácido acético, metanol, ok. Mas é claro que uma indústria, ela quer visar principalmente um produto mais puro possível e um produto único. Questão financeira. Aí você produz algumas impurezas, você vai ter todo o trabalho, toda uma dificuldade de você separá-los. Tudo bem que um processo mais comum é a da destilação, isto é, uma separação por diferença de temperatura. Que é aquela história, né? Você ter lá um fluido, né, de produtos, né, uma mistureba de produtos de diferentes substâncias. Aí você evapora 60, 70 graus, consegue separar lá o metanol. Ah, um 70 e pouco, uma temperatura um pouco acima, o etanol, e assim por diante. Aí mais para frente vocês vão ver que é uma coisa não tão simples assim como separar água. Um negócio meio complexo, no caso etanol. Deixa para depois. Então, tem essa dificuldade, esses desafios, né, que os engenheiros químicos, os químicos, o que seja, engenheiro industrial químico, eles têm que passar, tá? Que a taxa de conversão nem sempre é 100%, e a seletividade daquele produto que você deseja não é 100% também, que no caso de uma usina, uma planta sucroenergética, o produto principal, lógico, sem dúvida, é o etanol, né? Mas o que acontece na prática? Você produz aí, a cada milhares de metros cúbicos de etanol, você consegue aí algumas unidades de metros cúbicos de destrana, de metanol, de ácido acético, enfim. São frações pequenas em comparação ao volume total de etanol, mas mesmo assim tem que passar por processo para separá-lo, tal, para ter uma viabilidade econômica. E ainda mais que alguns desses produtos residuais, eles possuem um valor agregado maior que o próprio etanol. Então, isto é, o volume o preço final do produto por volume são até maiores. Por isso que a indústria aproveita. Porque senão poderia jogar lá, misturar vinhaça para fertirrigar ou levar para uma estação de tratamento de efluentes, aí tem o custo, né,
porque se vai para uma estação de tratamento de efluentes, é um passivo ambiental. Então, tem o custo do seu tratamento e destinação final do material tratado. Aí é outra história, né? Mas vamos lá. Até então, só falei da fermentação alcoólica, né? Do etanol. Mas existe também fermentação acética, produção de ácido acético. Não é o caso aqui, tá? Entre outras formas de fermentar, você pode priorizar a produção de metanol, produção de outros álcoois, como, por exemplo, álcool isoamílico, álcool isopropílico. Para quem não sabe, o álcool isopropílico é o mais indicado para limpeza de eletrônicos, tá? E esses álcoois também podem ser produzidos, pode ser extraídos, melhor dizendo, produzidos são mesmo, mas podem ser aproveitados da fermentação dos açúcares da cana. Mas cai naquela história, a cada, sei lá, 1.000 litros de etanol, você produz 1 litro, 2 litros de álcool isopropílico, tá? E como, né, os pontos de ebulição, né, dos álcoois são diferentes, então ele pode usar uma torre de destilação para tal, né? Mas vamos lá. O principal processo de produção de etanol no mundo é usando biomassa. E qual é o processo? Usando matérias-primas sacarídeas. Que matérias-primas são essas? O principal é a cana-de-açúcar. Mas por que que o mundo acabou priorizando a cana-de-açúcar? Por causa da alta produtividade no campo, por consequência disso, né, a alta produtividade, né, de açúcares por hectare, que é aquela que a comparação que eu fiz com o milho. E terceiro, né, porque bem muito antes, né, do uso, né, do caldo da cana como fonte de produção de etanol, era usada como matéria-prima para produção de açúcares, né? Então a humanidade, né, deu a prioridade a ela porque custos mais baixos de produção e aí a indústria foi se adaptando. Porque veio a agricultura e depois a indústria. Então a indústria viu que era uma matéria-prima a mais barata de todas para tal, então ela tornou-se prioridade. Só que assim, regiões de clima tropical é assim, né? Praticamente todo açúcar vem do etanol, todo açúcar vem, desculpa, da cana-de-açúcar. Mas na Europa, por exemplo, usa-se uma espécie de beterraba, uma beterraba branca, também para produção de açúcar. E como toda matéria-prima sacarídea, ela pode ser usada para a produção de etanol, mas na Europa, o grosso da beterraba branca é usado para a produção de açúcares, né? A sacarose. Então, tem os sacarídeos, né? Que é a cana de açúcar, o sácaro officinado, a beterraba branca, e frutas em geral. Só que devido ao custo mais baixo do etanol oriundo da cana, dos açúcares da cana, não se fala em produção de etanol carburante usando açúcares de frutas, tá? Primeiro porque muitas vezes, né, a quantidade de açúcares que tem na matéria-prima e outras matérias-primas, muitas vezes é menor que da própria cana. No caso da cana que eu falei, né, em média aí, vamos colocar de 10 a 15% da cana é açúcar, tá? Que tem até uma unidade, né, que a indústria usa, né, que é o ATR, açúcares totais retornáveis, que muitas vezes fala algo como 120, 130, né, que são números meio coerentes, 120, 130 quilos por tonelada de cana, que é uma unidade aí para fins de monetização dos produtores de cana. E lógico, né, quanto mais melhor. E essa quantidade de açúcares por cana você não vê em muitas frutas. Tá? Ainda mais o fato, né, que a produtividade, né, que a produção por hectare da cana é muito maior do que da maçã, da laranja, da uva, né? E se fosse o contrário, teria que ver a questão da facilidade ou dificuldade de extração dos açúcares. Será que é fácil extrair açúcar da laranja, açúcar da maçã? Que a maçã é uma fruta bem doce, sabemos. Ah, será que tem mais açúcares do que uma determinada massa de cana? Não sei, mas vamos supor que tenha. Mas o processo de extração, o suposto processo de extração do açúcar da maçã, será que torna viável isso? Não sei. Então tem a questão industrial. A facilidade ou dificuldade de extração do açúcar da maçã. Se já é complexo a extração do açúcar da cana-de-açúcar, né? Até irônico falando, né? Porque o nome da planta é cana-de-açúcar. Você imagina, é moleza, né? Pode até ser. Agora, imagina extrair de frutas.
Ah, tem que esmagar a maçã, extrair, fazer o suco da maçã, para depois tratar o suco da maçã, fermentar, destilar, tudo bem. Mas será que a indústria tem condições de fazer uma planta competitiva em comparação à extração do caldo da cana? Porque até onde sabemos, existe indústria de produção de suco de maçã, né? Mas depois disso, será que vale a pena concorrer com a cana de açúcar? Eu imagino que não, né? Que por massa, sem dúvida, a cana é muito mais barata. Então é por isso que a cana, que a maçã é usada apenas como para fins alimentícios. Mas onde nós podemos ver matérias-primas açucaradas? De novo, é só ir no supermercado e ver a origem das bebidas. Ah, o vinho vem da uva, a cidra vem da maçã. Tem algumas bebidas mais nobres aí, licores, né? Que extrai açúcar da laranja, por exemplo, tá? E assim por diante. Muitas frutas possuem açúcares como frutose, um pouco de glicose, um pouco de sacarose, que dá para fermentar e produzir bebidas alcoólicas, tá? Então é isso, mas quase todo, vamos dizer aí que boa parte, né, do etanol produzido no mundo, ele vem de sacarídeos, mas também uma parte expressiva atualmente vem de amiláceos, né? Até, podemos dizer, até mais, um pouquinho mais de 20 anos atrás, né, quase todo o etanol produzido no mundo era produzido no Brasil, no caso dos sacarídeos, mas depois houve a expansão da produção do etanol lá nos Estados Unidos, que é de amiláceos. Mas vamos lá, o que vocês podem ver aqui, né? De sacarídeo, ele fermenta e depois vira etanol. Ok. Só que tanto os celulósicos quanto os amiláceos, eles precisam passar por um processo a mais, no caso a hidrólise, para depois fermentar e depois etanol. Isto é, a produção de etanol usando sacarídeos, ele é mais simples e teoricamente até mais barato, teoricamente, do que usando materiais celulósicos e materiais amiláceos. Então, de novo, quantas matérias-primas estão disponíveis na natureza que são sacarídeos que dá para produzir etanol? Uma penca, um monte, né? Até mesmo é possível produzir etanol usando a glicose extraída da soja, porque a soja também tem açúcares, mas atualmente é um subproduto, para não dizer resíduo, né, do processo de produção de óleo e farelo. Tá? Mais para frente explico melhor. Só que o que acontece? A indústria do etanol de milho dos Estados Unidos é uma indústria posterior, né, mais nova do que a indústria do etanol brasileiro. E as indústrias, né, a engenharia brasileira ajudou, de certa forma, a expansão da engenharia lá nos Estados Unidos de produção de etanol de milho. Então, os primeiros equipamentos eram de tecnologia brasileira, tá? Só que depois desenvolveram tecnologia própria. Aí, só de curiosidade que eu vou falar agora, né? No Brasil, na década de 70 para 80, aconteceu o contrário no caso do suco de laranja. Por quê? Porque até a década de 70, né, a principal região produtora de laranja no mundo era o estado da Flórida, sul dos Estados Unidos. Só que aí é uma região muito vulnerável a geadas, né? E aí houve uma expansão dos laranjais no Brasil visando a exportação de suco de laranja para os Estados Unidos. Mas no começo a indústria brasileira usava a tecnologia dos Estados Unidos. Aí depois o Brasil desenvolveu tecnologia própria para produção de suco de laranja. Tá bom? Só curiosidade. Então, assim, atualmente, mais de 90%, talvez uns 99% de todo etanol produzido no mundo vem de sacarídeos ou de amiláceos. Que são amiláceos? Como o próprio nome diz, matérias-primas com alto teor de amido. Milho, por exemplo. Aí tem milho, batata, trigo e assim por diante. E dos amiláceos, você consegue produzir etanol. Por exemplo, a vodka vem do arroz, né? Não, falei besteira. O saquê que vem do arroz, a vodka vem da batata. Aí tem uma bebida muito consumida por alguns indígenas no Brasil, cauim, uma bebida alcoólica oriunda da fermentação da mandioca, e assim por diante. Só que o que eu tinha comentado em vídeos anteriores, né, no caso desta apresentação, que ao contrário do, da matéria-prima açucarada, a matéria-prima celulósica e amilácea ela tem que passar por processo de hidrólise.
Quando fala hidrólise, é injeção de água adicionada a enzimas. Para quem não sabe, as enzimas são substâncias desenvolvidas por organismos. Por exemplo, a celulase ela é encontrada no trato digestivo de cupins, por isso que elas comem celulose. Tá? Aqui não está, mas o amido, para quebrar o amido, precisa de amilase, que é uma enzima encontrada na saliva dos seres humanos, né? Amilase salivar. Tá? Então, para a quebra das moléculas, como eu tinha comentado anteriormente, né, que a celulose e a hemicelulose são polímeros, aí precisa quebrar polímeros e meros, e no mesmo momento que a quebra, né, conversão de um polímero para vários meros, aí fala até em centenas, talvez milhares de meros em um polímero. E aí, com a adição de água nos meros, os meros viram as moléculas como nós conhecemos, como glicose, frutose, até no caso glicose frutose, no caso da celulose. No caso da hemicelulose, tem as pentoses como xilose, arabinose, enfim, né? Eu vou falar sobre esses nomes mais para frente de novo, tá? De uma forma mais detalhada. Então, é o seguinte, tem que passar por um processo a mais, que é o processo de hidrólise, isto é um tanque a mais, é um processo a mais que é inevitável, que torna, pelo menos na teoria, o processo mais caro, a produção, o produto final mais caro, tá? Só que assim, no caso da cana, tem lá a extração do caldo, tratamento do caldo, fermentação, destilação, beleza? Aí, no caso do milho, tem lá a preparação da matéria-prima, né, visando aí a sacarificação, só que no caso, a sacarificação é ao pé da letra, a mesma coisa que hidrólise. Sacarificação seria o quê? A injeção de água, enzimas, né, para quebrar os polímeros em meros, como falei agora há pouco, que é uma hidrólise. Então, sacarificação é um processo de hidrólise. E aí depois fermentação, aí depois tem lá, não sei em detalhes assim como se o tratamento do caldo ele é mais sofisticado ou não, mas tem tratamento do caldo, depois tem que ter, né? Depois fermentação, depois destilação. Eu imagino que o tratamento do caldo do processo de produção de etanol de milho seja até mais simples que que o da cana, porque a matéria-prima cana é mais suja, chega mais suja, muito mais suja do que o milho, tá? Porque o milho, no caso, são grãos. Para tirar terra, para tirar pedra, né, que pode aparecer acidentalmente, peneiramento. É um material seco, ao passo que a cana é um material que, quando você colhe, ela tende a ficar úmida, né, porque a cana é molhada, né, e não pode lavar, né, senão perde muito açúcar. Então tem a limpeza seco, mas mesmo tem aquela terra impregnada, né, que mesmo com jato de ar ou peneira não sai. Então, imagino eu, né, que o tratamento do caldo no processo da cana seja muito mais complexo, tá? É o que eu posso imaginar. Mas, independente disso, há mais processos na conversão de aminoácidos celulósicos do que de sacarídeos, porque sacarídeo não tem uma dorna, um tanque, um reservatório onde há o processo de sacarificação, que no caso é um tipo de hidrólise, né? Mas vamos lá. Aí tem todo o cultivo de micro-organismos para gerar essas enzimas, como a celulase e a amilase, né? Mas só para reforçar, no caso das matérias-primas açucaradas, né? Depois de extrair o caldo, tratar o caldo, chega na fermentação. E aí há uma inserção de leveduras, que é o Saccharomyces cerevisiae. Na verdade, eu falo Saccharomyces cerevisiae, né? Até vou mostrar para vocês como escreve, tá? Que eu acho que até vale mais a pena escrever do que falar. Deixa eu ver se eu... Tá? Então eu vou mostrar para vocês bem rápido, mas acho que fala Saccharomyces. Já vi palestras que os químicos falam Saccharomyces cerevisiae, mais ou menos dessa forma aí. Mas ó, mas com certeza vocês viram na escola aí no ensino médio, se não me engano, tá? Que é o quê? É uma levedura, é um fermento comumente usado para a produção de bebida, né? Cerveja, mas também é usado na panificação.
tá? É o mesmo micro-organismo, tá? Usado na fermentação, né? Na produção de bebidas alcoólicas, como também na panificação, e aí, no caso, para a produção de etanol carburante. Só que, com o tempo, né, foi se avançando nas pesquisas, né, para a criação de variedades desses Saccharomyces, e o que nós observamos na cadeia produtiva, pelo menos da produção de etanol no Brasil, que a cana ela é produzida em vários estados, com solos diferentes, climas diferentes, usando variedades diferentes de cana, e a cana sendo tratada de forma diferente, com ou sem vinhaça. Isto é, até mesmo a presença ou não da vinhaça na fertirrigação, ela contribui para uma alteração do desempenho da fermentação. Por quê? Porque o caldo possui alguns nutrientes, alguns elementos que a cana só consegue absorver usando a vinhaça. Apesar que, lógico, o ideal, né, é que o caldo só tivesse água e açúcar. Mas o caldo de cana, né, como nós conhecemos, é algo bem complexo. É um caldo assim, ele é meio esverdeado, tende a marrom, né? Você extrai o caldo da cana, depois de alguns poucos minutos já começa a oxidar, enfim, né? Então vocês podem imaginar é como se estivesse colocando fermento de pão no caldo de cana e espera algumas horas, né, para ver o resultado, né? Então, existem várias variedades, né? Tem o hibridismo, toda engenharia genética por trás, né? Que visando o aumento da produtividade, visto que é o processo com um menor rendimento. É um processo de menor rendimento numa indústria. Por se tratar de micro-organismos, né? Mexer com a vida, com biologia, e são seres extremamente sensíveis, que eles podem morrer, inclusive, por excesso de etanol. Então, assim, o Saccharomyces cerevisiae, né, come o açúcar, produz o etanol. É claro, é natural que queira o máximo de produtividade, mas também tem que ter uma levedura, uma variedade que tem o máximo de resistência, né, porque chega-se o ponto que tem tanto etanol que ela não resiste, morre. É curioso isso, né? Então gera-se um micro-organismo com uma resistência, né, a certa quantidade de etanol e também, lógico, né, uma maior produtividade. É aquela história de novo, né, de eficiência de produção e seletividade. Eficiência de produção, no caso, 92% é um número assim que a indústria tem como meta, tem como alvo, tá? Então, tem indústria que é 75, é 80, 85, 90. Então, quando falam em um avanço de 0,1%, é motivo para festa, porque 0,1% numa indústria que processa algo como, vamos supor, 2, 4 milhões de toneladas de cana por ano, então 0,1, 0,2% é um avanço significativo. Tá? Então, assim, tem lá, né, a taxa de conversão, vamos supor 92%, e se for assim, não se aproveita os 8%, não aproveita 8% de açúcares. Só que assim, no caso da fermentação, né, poderia falar com mais detalhes depois, mas vou reforçar depois, vou falar um pouquinho agora. As dornas de fermentação, que são tanques, né, onde ocorre o processo, quando fala eficiência de conversão dos açúcares em 92%, perde-se os 8%, porque até onde eu sei, né, não existe um processo de recirculação dos açúcares. Tá? Existe o processo de recirculação, né, de tratamento, de recuperação da levedura. Então, usa uma vez a levedura, depois centrifuga, tal, faz a higienização e volta para o processo. Então, dá para reaproveitar a levedura. Até umas 8 vezes, depois desidrata e vê usado na alimentação animal. Tá? Mas só bastante coisa que eu já estou falando aqui, que era para falar depois. Mas é isso. É diferente do que eu falei nos vídeos anteriores, que eu falei que tem muitos processos químicos, inclusive fora do âmbito dos biocombustíveis, onde há uma recirculação, né, do fluido, do material final, né, onde há processo de centrifugação, separação, destilação, visando o reaproveitamento dos reagentes que não reagiram. Então, no caso aqui, o açúcar, o 8% de açúcar são reagentes que não reagiram, mas, infelizmente, não convém ser reaproveitados e acabam indo para a vinhaça.
tá? E outra, né, tem a tal da seletividade. A seletividade na usina de cana, a seletividade do etanol não é 100%. Pode até ser 98%, vamos supor. Aí tem lá 0,92 vezes 0,98, então no final das contas vocês vão ver que que a capacidade, digamos que em comparação à capacidade máxima, né, você consegue algo como 90, 91% de etanol. É só fazer cálculo, né? Multiplicação dos números, né? 0, alguma coisa, né? Não é em por cento. Bom, e aí tem várias pesquisas, empresas que pesquisam a genética dos Saccharomyces, né? Visando o aumento da eficiência de conversão e da seletividade também, e aumento da resistência. Porque a temperatura muito alta mata micro-organismo, temperatura muito alta, temperatura muito alta mata micro-organismo, ah, pH, impurezas, etc. Bom, o que mais que eu posso falar? Eu não sei se já está ficando longo já. Tá, vou parar de compartilhar isso aqui, por exemplo. Vou voltar a compartilhar Cadê? Cara, acabei fazendo besteira aqui. Tudo bem. Aqui. Então, assim, fiquei muito tempo só falando, né, dos sacarídeos, amiláceos, né? Então, assim, nas dornas onde ocorre a hidrólise, coloca-se água, coloca as enzimas, né? No caso dos amiláceos, coloca amilase, e aí depois tem o processo, né, de tratamento, de fermentação. Aí, gente, é o seguinte, a fermentação para frente pode usar a mesma planta industrial. Eu falo isso porque até agora há pouco eu vi uma notícia, tem uma cidade de Goiás chamada Chapadão do Céu, que fica na divisa com o Mato Grosso do Sul. Aí no Mato Grosso do Sul tem Chapadão do Sul e em Goiás Chapadão do Céu, em que vai ser ampliada uma usina de etanol, uma usina de etanol, né, vai ampliada uma usina que usava apenas cana, que vai ser usada milho também. Então, até um certo ponto, é uma linha separada, etanol e cana, que são matérias-primas bem diferentes. Só que da fermentação para frente pode usar a mesma linha. E a grande vantagem é que, assim, estão construindo plantas apenas de milho, etanol de milho apenas, da mesma forma que só tem, né, de etanol de cana, e estão construindo aí plantas totalmente novas para os dois, e também ampliando usinas já existentes, que até então só usavam cana, usam milho, mas aí tem todo esse processo, né, de recepção do milho, hidrólise, tudo isso que eu falei agora, né, tratamento do caldo, aí a parte da fermentação para frente é tudo igual. Qual é a vantagem disso? A vantagem é porque, assim, toda cultura agrícola tem uma entre-safra. No caso da cana é diferente. Na região centro-sul do Brasil, a entre-safra vai de dezembro até março. Claro que depende muito da quantidade disponível de cana, do planejamento na usina, e muitas vezes o planejamento da usina está condicionado à quantidade de cana prevista a ser colhida, né? Então, chega lá em dezembro, final de dezembro, janeiro, fevereiro, naturalmente, né, da recepção da cana até todo o processo de produção de etanol está parado. Numa usina mais moderna, que usa só cana, todo o processo, né, envolvendo a cana está parado, só não está parado a caldeira, só não está parada a caldeira, porque ela está queimando o bagaço de cana, né, que foi gerado durante a safra. Então, assim, na safra plena, né, queima-se o bagaço, né, que está sendo gerado naquele momento, vai ter todo o planejamento para sobrar o excedente para ser queimado até o final da entre-safra, tá? Às vezes, né, por excesso, a usina vende, comercializa o bagaço e quando falta, compra. Biomassa, mesmo que seja lenha, né, madeira, por exemplo. Então, tem algumas usinas em Goiás, Mato Grosso, por exemplo,
que estão ampliando, né, a produção, visando aumentar, otimizar a usina, né, para que, vamos supor, de abril até dezembro, usa cana, e na entre safra da cana, usa milho. Até uns anos atrás falava-se muito, agora não tenho ouvido mais falar, do uso do sorgo sacarino na entre safra da cana. O sorgo sacarino é uma variedade de sorgo, né, como o próprio nome diz, que extrai-se o caldo, tem um ciclo, o caldo açucarado, né, tem uma matéria-prima sacarídea, ela tem um ciclo bem mais curto que o da cana, né, é uma cultura, não é semiperene, é uma cultura temporária, né, você planta, colhe, mas nunca mais ouvi falar. Né? Uns anos atrás falava-se muito da possibilidade de usar o sorgo sacarino na entre-safra da cana. Então, atualmente, nessa usina Chapada do Céu, no estado de Goiás, usam milho, né, na entre-safra da cana. Mas tem relatos de lugares que estão produzindo etanol de milho ao custo mais baixo, até mesmo que o etanol da cana. Se esse é o fato comprovado, então a tendência é priorizar o milho. É claro que depende do lugar, depende da logística, enfim. Tá? Então, assim, o etanol de amiláceos ela tem que ser um produto competitivo, concorrente do etanol da fermentação da cana. Como falei, tem alguns lugares que o custo de produção do etanol do milho tem sido até mais barato. Até alguns anos atrás, né, era diferente. O etanol da cana era imbatível. Agora não é mais. Etanol celulósico. Como disse anteriormente, é proveniente pode ser de matéria-prima nobre, por exemplo, plantar eucalipto para produzir etanol celulósico, ou pegar matéria-prima residual, casca, raiz de árvores, né? Eucalipto, por exemplo, galhos, matéria-prima, material pós-consumo, de indústrias, até das zonas urbanas, das residências, palhas, bagaços, cascas e assim por diante, sabugos, enfim. Mas não se vê, por exemplo, como em muitas indústrias químicas em geral, inclusive fora do âmbito dos biocombustíveis, uma indústria que usa mais de uma matéria-prima. Então, muitas vezes você planeja uma indústria de etanol celulósico, mas pensando em apenas uma matéria-prima. Mas, como eu disse anteriormente, né, ainda está. A indústria ainda não se consolidou. Essa indústria ainda não se consolidou. Por questões técnicas, engenharia e viabilidade econômica. Tanto que no Brasil, se não me engano, tem apenas 2 ou 3 usinas de pequeno porte. Quando falo pequeno porte, em comparação às usinas já existentes, né? Então, tem acho que 2, na verdade, 2 usinas de etanol celulósico, mas assim, produção de dezenas de milhões de litros, né? Dezenas de milhares de metros cúbicos por ano. Agora, etanol de cana e etanol de milho já fala até mesmo em centenas de milhares de metros cúbicos por ano, ou até mesmo milhões. Não, desculpa, milhões já é exagero, mas as maiores usinas já chegam na casa das centenas de milhares de metros cúbicos por ano. Tá? As maiores. Então, assim, ainda é uma indústria que precisa avançar, tá? É no caso do etanol de segunda geração, porque o nome é segunda geração se dá ao etanol, né, oriundo de matéria-prima residual, mas no caso específico do etanol da celulose também leva isso em consideração, se for o caso, né, no futuro, usar material proveniente de plantações, matéria-prima nobre. Mas está se dando a prioridade em usar matéria-prima residual, por questões ambientais. Tá? Porque, se for pensar assim, ela tem uma clara vantagem em comparação ao etanol de sacarídeos e etanol de celulósicos. Tá? Tanto que tem uma usina lá no estado de Alagoas que consegue vender, está vendendo, né, um etanol para o estado da Califórnia, tá? Porque o estado da Califórnia oferece um valor mais alto devido ao menor impacto ambiental que gera pelo fato de usar matéria-prima residual, no caso, palha da cana. Tá? Aí dá para lembrar daquela história que eu contei de uma usina na Itália que fechou porque não conseguiu produzir etanol, etanol celulósico com viabilidade econômica, e estava usando palha de milho, e aí a tecnologia o Brasil importou, e aí teve que passar adaptação, né? Por quê? Para alteração dos equipamentos, de todo um protocolo, né, do uso, né, do manejo da indústria, para usar palha de cana,
mesmo que antes era palha de milho, né? Mas há diferença entre palha de milho e palha de cana. Menor ou menor teor de inorgânicos, maior ou menor risco de abrasão, corrosão, etc. Tá? Mas, de novo, ainda é uma indústria que ainda precisa de maiores cuidados, ao contrário dos sacarídeos amiláceos que estão deslanchando. Tá bom? Então, de novo, sacarídeo, fermentação, etanol, celulose, amiláceo, hidrólise, fermentação, etanol. Tá? Eu vou parar por aqui, aí no próximo vídeo eu continuo. Tá? Então, um grande abraço a todos, até logo. Opa.